Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Polícia Federal prende Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro. Projeto de lei pode limitar cobrança de taxas abusivas de juros. Polícia Rodoviária Federal aponta redução de acidentes durante feriado prolongado. Lucro da Caixa Econômica registra pior queda nos 9 primeiros meses do ano. Desde julho de 2015, Brasil não registra nenhum caso de sarampo. E veja também. Hoje o nosso assunto é o rádio, veículo primeiro que colocou o mundo sem fronteiras. Havia onda média, onda curta, onda tropical, frequência modulada, tudo isso agora fechado numa posição muito importante que faz da participação do ouvinte algo muito interessante. Estamos recebendo o Cássio Renato, que é um dos maiores radialistas aqui do nosso Vale do Paraíba, e ele vai falar um pouquinho sobre essa saudade do rádio e sobre a evolução desse veículo fantástico, já aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV e na web. As taxas de juros no Brasil alcançaram o patamar de 503% ao ano. Para limitar valores ainda mais abusivos, foi apresentado para tramitação um projeto de lei que limita e fixa a taxa máxima de juros que possa ser cobrada ao consumidor final. Vale lembrar que o Brasil tem sido constante alvo de críticas de outros países quando o assunto é encargo pago pela população no uso do rotativo do cartão de crédito. Em dezembro de 2014, o jornal americano The New York Times publicou que os juros cobrados pelos bancos no Brasil fariam o agiota americano sentir vergonha. E olha que as taxas aqui ainda nem tinham chegado aos patamares surreais de agora. No cheque especial, o relatório oficial do Banco Central de outubro deste ano mostra que a taxa chega a 503% ao ano. Entre os grandes bancos, o Santander é o que tem juros mais elevados, 442 por ano. No caso do rotativo do cartão, a situação é ainda pior. A taxa chega a ser de 1.344% ao ano, o que parece uma grande piada de muito mau gosto. Por isso, o senador Regufe, atualmente sem partido, apresentou um projeto de lei no Senado que quer impor um teto máximo para os juros cobrados por instituições financeiras. Eu protocolei hoje, aqui nessa casa, um projeto para limitar as taxas de juros que são cobradas ao consumidor final desse país, para que o Copom, o Conselho de Política Monetária, tenha que trimestralmente, além de designar qual vai ser a taxa Selic, ele também tenha que fixar a taxa máxima de juros que possa ser cobrada ao consumidor final desse país. O senador mencionou que outros países já têm uma política de limitação de juros cobrados no contribuinte. No mundo, a Alemanha, a França e Portugal já limitam as taxas de juros cobradas ao consumidor final. A França limita desde 1966. Nos Estados Unidos da América, 39 estados têm legislação própria que limitam as taxas de juros cobradas ao consumidor final. Nós precisamos fazer isso. Nós não podemos deixar a população à mercê das instituições financeiras como elas estão hoje. Apesar do interesse do senador no assunto, ainda é cedo para que o brasileiro comemore. O projeto só foi apresentado e o caminho para uma possível tramitação é longo. No ano passado, uma ideia semelhante foi apresentada pelo senador José Perrella,
que defendia uma taxação de no máximo 2,5 vezes o valor da Selic para cartão de crédito e cheque especial. A matéria ainda está na Comissão de Assuntos Econômicos, aguardando um parecer do relator. A Polícia Rodoviária Federal intensificou as ações de policiamento em diversos trechos das rodovias que cortam o Vale do Paraíba. Mesmo com o aumento do fluxo de veículos, houve redução do número de acidentes nas estradas durante o feriado prolongado de proclamação da República. E quem nos dá o resultado do balanço é o inspetor Valdewilson dos Santos. Quais são os números? Olha, os números foram 26 acidentes aconteceram na nossa região aqui no Vale do Paraíba, totalizando 14 feridos e infelizmente 2 pessoas perderam suas vidas em atropelamento, não foi nem nos acidentes entre veículos, né? Nós tivemos um trabalho muito intensivo em relação também ao teste do etilômetro, conhecido bafômetro, do qual 2.180 pessoas passaram pelo teste e foram flagradas, 31 foram autuadas e 3 flagradas dirigindo sob influência de álcool, que foi encaminhado para o Distrito Policial. Muito obrigada pelas informações. J. Washington, é com você. O shopping de Pindamonhangaba, em parceria com a faculdade FUNVIC, que é a Fundação Universitária Vida Cristã, recebeu jogadores de vôlei do Taubaté. Estiveram presentes todos os jogadores do time, inclusive os da seleção brasileira, Lucarelli, Wallace e Éder. Além do momento especial com os atletas, os fãs ainda ganharam camisetas e participaram do sorteio de uma bola autografada. Acompanhe agora outros destaques regionais no Plantão da Redação. O sorteio das 80 vagas disponíveis aos ambulantes inscritos para o Natal será realizado hoje, às 15 horas, no auditório da Prefeitura aqui de Pindamonhangaba. O secretário de Administração, Edson Macedo, dá mais informações. As inscrições para os ambulantes trabalharem no período natalino se encerraram no dia 28 de outubro, né? E hoje, a partir das 15 horas, no auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba, vai ocorrer o sorteio dessas vagas. Foram disponibilizadas 80 vagas e tivemos 130 ambulantes inscritos, né? E, então é importante também ressaltar que essas vagas de ambulantes foram disponibilizadas somente para moradores do município de Pindamonhangaba, não sendo permitido a presença de ambulantes de outras localidades. Na manhã desta quarta-feira, a Secretaria da Administração Penitenciária apreendeu 52 celulares, 4 carregadores e 2 chips no alambrado próximo ao Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO, em Tremembé. Nenhum suspeito foi detido. Kivia Henning, repórter setorial. Uma decisão da Agência Nacional de Saúde vai evitar cobranças abusivas contra os consumidores feitas no ato do cancelamento. Além disso, a nova resolução deve facilitar a venda de planos de saúde pela internet. As mudanças prometem dar mais segurança ao consumidor que decidir contratar um plano de saúde pela web. Uma das principais reclamações sobre os planos de saúde é a burocracia do atendimento ao cliente, seja para tirar uma simples dúvida ou até mesmo para cancelar o plano contratado. As queixas nesse aspecto ocupam o segundo lugar de maiores reclamações, de acordo com a ANS. Pensando nisso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou hoje uma resolução que pretende facilitar a comunicação entre cliente e plano de saúde. A nova regra deve viabilizar a venda e o cancelamento online de planos de saúde. O documento não obriga as administradoras de benefícios a disponibilizarem os serviços online, mas garante que quem viabilizar esse tipo de plataforma deve ser responsável por manter a segurança dos dados pessoais do interessado. A estimativa da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, que reúne as maiores operadoras do país, é de que os canais online sejam lançados a partir do início do próximo ano. Hoje, apenas os planos odontológicos são vendidos pela internet. De acordo com a ANS, a venda online não substitui a presencial, ficando a critério do consumidor a melhor forma de contratar um plano de saúde. Mas, para a agência, o fato de o consumidor poder navegar pelos portais de diversas empresas antes de decidir pela compra aumenta a chance de acerto na escolha.
Outra facilidade vai ser a possibilidade de acessar informações, tirar dúvidas, fazer reclamações e ainda suspender ou cancelar o contrato com apenas alguns cliques. A cada mês, o índice de desemprego alcança registros maiores. Para se ter uma ideia, é como se por dia mais de 8.000 pessoas perdessem o emprego. Para mudar essa realidade, uma iniciativa do Ministério da Educação promete maior investimento no empreendedorismo. Sabe onde? Dentro das universidades. A ação prevê que o Brasil tenha mais jovens com disposição para criar o seu próprio negócio. A taxa de desemprego tem subido rapidamente na crise atual, próxima dos 12%, segundo os dados do IBGE. Nos últimos 12 meses, mais de 2 milhões de trabalhadores formais perderam o emprego e não conseguiram se realocar no mercado formal, de acordo com os dados do CAGED. É como se mais de 8.000 pessoas por dia útil deixassem de ter emprego formal. Nesse cenário, a solução tem sido o empreendimento. Uma iniciativa do Ministério da Educação quer que o empreendedorismo não seja apenas um plano B em momentos de crise, mas uma opção de quem já sai da faculdade protagonizando a própria carreira profissional. Um ranking realizado pela Brasil Júnior, que é uma confederação que reúne empresas de jovens de todo o país, mostrou as 6 universidades que mais investem na formação empreendedora dos alunos. O objetivo é mostrar quais iniciativas das instituições de ensino superior no Brasil mais incentivam o empreendedorismo dentro e fora da sala de aula. O ministro da Educação, Mendonça Filho, considera que o índice vai criar um dinamismo e uma tendência de que mais instituições se dediquem a estimular o empreendedorismo dentro das organizações educacionais. Segundo ele, o país tem a responsabilidade de formar jovens que foquem no mercado de trabalho. A gente tem, naturalmente, de formar pessoas para o mercado de trabalho, mas a gente deve sempre explorar a oportunidade de que as pessoas possam também empreender, criar o seu próprio negócio, inovar, desenvolver iniciativas onde ele seja protagonista como um líder empreendedor numa determinada direção ou numa determinada área do conhecimento. Minha gente, tramita na Câmara um projeto de lei que proíbe a transmissão ao vivo das sessões de julgamento pela TV Justiça. O texto na íntegra censurava apenas a TV, mas foi ampliado para proibir também as transmissões pelo rádio. Amigos, se vocês já se habituaram a assistir na TV Justiça os julgamentos mais polêmicos no Supremo Tribunal Federal e Cortes Superiores, ou ainda no noticiário da TV aberta, essas imagens capturadas da TV Justiça, está correndo o risco de não ter mais esse noticiário. 2 deputados, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, e o deputado Silas Câmara, do PRB do Amazonas, estão unidos aí no sentido de acabar com essas transmissões, proibi-las através de um projeto de lei que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Se essa matéria passar na comissão, na CCJ, vai para o Senado com séria possibilidade de ser aprovada também. Isso é inconstitucional, primeiro porque viola o princípio da transparência, segundo porque viola a liberdade de imprensa, estabelecendo censura prévia às transmissões, que tem sido muito importante para formar opinião entre a cidadania. Portanto, você que está se sentindo violado nessa situação, passe essa preocupação ao seu deputado, ao seu senador, para que eles não deixem essa matéria passar, porque isso é uma afronta, né? É a gente voltar ao tempo de esconder as mazelas, as sujeiras debaixo do tapete. Depois do intervalo, você vai ver que o lucro da Caixa Econômica Federal sofreu a pior queda em relação a outros bancos. Continue com a gente, voltamos já.